Oi, pessoas, como vão vocês? E aí, bora continuar percorrendo os caminhos das origens da Umbanda? Nós tivemos uma pequena introdução na semana passada, né? E agora nós vamos continuar. Página 11. Abrindo esse livro, queríamos encontrar uma maneira de homenagear o iniciador da religião da Umbanda, mas faltavam-nos palavras. Quando encontramos um texto maravilhoso e não podemos nos expressar tão majestosamente como fez o capitão Pessoa em um dos baluartes da Umbanda em 1942, ao homenagear o nosso pastor, o venerando senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas. Portanto, emocionante fazemos das suas as nossas palavras. Pastor da Umbanda, bem-aventurados os que têm fé, porque esses verão o Deus nosso Senhor. A fé é uma das virtudes fundamentais de todas as religiões, sublime por excelência. Sem ela nada se poderá realizar no terreno espiritual, TDAH, no terreno espiritual, dislexia, né? E por seu intermédio, dependendo da sua maior ou menor intensidade, que as almas se habilitam a levar avante a missão de que se incumbiram. A fé remove montanhas, cura as enfermidades do corpo e da alma, transforma os criminosos em cordeiros, faz o milagre maravilhoso entre todos, do ladrão subir aos céus com Jesus Cristo. Pessoal, vou dar uma pausa só para mostrar para vocês que realmente é muito pequenas letras, então eu peço perdão às vezes se... Foi até que levou uma grande alma a realizar em nossa terra a formidável obra da reforma religiosa com a implantação em nosso meio da lei da Umbanda. Esta realização é tanto maior quanto todos nós sabemos que no Brasil essencialmente católico há 40 anos passados, era quase um crime pensar-se em fazer modificações de ordem espiritual que pudessem afetar de leve sequer o prestígio dos padres de Roma. A realização da tarefa, por isso, mesmo espinhosíssima, que sobre os seus ombros tomou o Caboclo Sete Encruzilhadas de organizar a lei de Umbanda no Brasil, um verdadeiro milagre de fé, que nos leva a um sentimento de grande amor e de profundo respeito por essa entidade que se faz pequenina e que procura velar-se sobre a capa de uma humildade perfeita. É a ele, ao pastor de Umbanda, que se deve a purificação dos trabalhos de magia nos terreiros. É a ele que espiritualmente está entregue a direção de todas as tendas de Umbanda no Brasil. O Caboclo Sete Encruzilhadas é o verdadeiro guia da Umbanda, é o pastor das ovelhas de Iemanjá, aquele com quem outros guias lá do alto combinam quando querem colaborar com seus terreiros. Foi ele quem assumiu perante Oxalá o compromisso de expurgar a Umbanda do rito essencialmente africanista, que se vinha praticando desde as primeiras levas de escravos trazidos pelos portugueses. Foi ele quem, provocando uma guerra com os espíritos das trevas, diretamente interessados com a implantação dos trabalhos de magia negra, não vacilou um só momento em seguir o programa traçado e arrebanhado as suas ovelhas. O verdadeiro pastor de Umbanda vai continuando a sua obra de propagação com as constantes inaugurações de tendas, que, afiliadas ou não à tenda de Nossa Senhora da Piedade, são realmente suas, estão, queiram ou não queiram, os seus organizadores debaixo da sua orientação espiritual. Que os que leem não se esqueçam dessa verdade. O Caboclo Sete Encruzilhadas é o legítimo senhor da Umbanda no Brasil. Nenhuma entidade, por grande que seja, intervém nos trabalhos de magia branca sem prévia combinação com ele. Sei que muitos não concordarão com o nosso pensamento, pelo que peço perdão e licença para elucidá-lo. O meu intuito não é diminuir qualquer uma das entidades que baixam nos terreiros de Umbanda e muito menos ferir qualquer suscetibilidade. Eu sei e todos sabem que podem descer na Terra entidades maiores do que o Caboclo Sete Encruzilhadas, embora não se declarem como tal, mas essas entidades que vêm prestar socorro aos filhos que sofrem, vêm e voltam sem a responsabilidade que cabe ao Caboclo das Sete Encruzilhadas, que recebeu a missão de purificar os trabalhos da magia. Como prova, aí estão as suas tendas, formando todo um homogêneo, organização que não tem similar e que vem resistindo a todas as campanhas que tem sofrido.
As minhas declarações não têm outro sentido a não ser que o Caboclo Sete Encruzilhadas foi realmente comissionado para esse fim. Ele não vai inovar, ele veio apenas purificar o que se fazia no país há algumas centenas de anos. Ele não destruiu os rituais praticados, antes deu-lhe força e método e o propagou com a sua organização maravilhosa. Verdadeiro mestre da magia branca, responsável pela pureza do seu ritual. Ele não poderia abandoná-la, porque o considera sagrado. Ao contrário, ele nos ensinou a amá-lo e respeitá-lo, porque ninguém melhor do que ele sabe que não há religião sem ritual. Deu uma perdida aqui, peraí, gente. Isso, voltei. O que ele deseja, entretanto, é que esse ritual da Umbanda, humilde, mas cheio de luz, seja nivelado ao ritual elevado das grandes religiões e isento de toda inferioridade da prática de coisas inúteis e perniciosas. O que deseja, sobretudo, é que esse ritual seja praticado apenas por guias autorizados, porque não são todos os espíritos que baixam nos terreiros que são à altura de praticá-lo. Essas minhas declarações são tanto mais insuspeitas quanto todos sabem o grande amor que eu e todos os que fazem parte da casa de São Jerônimo temos ao Caboclo da Lua, que é por nós considerado uma entidade dos grandes poderes, elevada espiritualidade. Todavia, para isso, chamo de atenção de todos. Por muito grande que seja, ele não hesitou em trabalhar a chefia do Caboclo Sete Encruzilhadas. Ele foi quem organizou e lhe ofereceu a tenda de São Jerônimo. O que espero será um dos esteios na sua obra formidável. Há alguns anos, previmos que a Umbanda seria a futura religião do Brasil. Numa visão feliz, posteriormente, foi plasmado um estudo humilde e modestamente ofertado pelos filhos de São Jerônimo aos filhos de Santo Agostinho, que a nós, ungidos pelo coração e pelos mesmos ideais. Então a Umbanda era perseguida não só pelos outros credos religiosos, mas ainda pelas autoridades constituídas, que rebaixavam ao nível da magia negra. Hoje começamos a ver raiar a alvorada da Umbanda, porque são as próprias autoridades que nos convocam para uma confissão pública de Umbanda como um credo religioso, permitido com essa designação que as tendas da Umbanda funcionem. É a nossa vitória, ou antes, a grande vitória do Caboclo Sete Encruzilhadas. O que nós lhe devemos é de valor inestimável. Jamais poderemos pegar os benefícios espalhados e mancheias por eles pelos espíritos que aceram seu chamado para ajudá-lo no cumprimento de sua missão. É uma felicidade para nós prestar ao Caboclo Sete Encruzilhadas essa homenagem, respondendo-lhe um levado preito de gratidão com o nosso conhecimento público de que ele é o legítimo pastor de Umbanda, o legítimo pastor de Umbanda, o único diretamente responsável perante Oxalá por todas as tendas já organizadas entre nós e por todas as que vierem a se organizar. Esse espírito de eleição, cuja fé é um incentivo para os nossos espíritos entibiados, cheios de resoluções, fracos no cumprimento do dever, rebeldes quando não vemos que as coisas marcham sempre no sabor dos nossos desejos, rebeldes quando não vemos que as coisas marcham sempre ao sabor dos nossos desejos. Esses espíritos de luz, cujo amor a Oxalá o levou a não ver os espinhos que o feriram ao longo da pena da jornada, que teria de percorrer durante os tão duros anos, bem merece ser enaltecido por todos os filhos que se sentem felizes no ambiente humilde de Umbanda, que nem leve suspeitam do seu verdadeiro valor, da sua singular grandiosidade. Habituados a ouvir dizer que o Caboclo Sete Encruzilhadas baixa tal ou tal terreiro, os adeptos de Umbanda imaginam que ele é mais um entre os inúmeros que vêm para a sua missão de caridade. Já é tempo de corrigir-se o erro. Ele não é um entre muitos. Em Umbanda ele é o primeiro entre todos, porque foi comissionado para se purificar nos trabalhos. Não há entidade que não se preste a sua homenagem. Todos sem vaidade sentem-se felizes em auxiliá-los na sua obra de comissionado, pela qual ele vem lutando há mais de 40 anos. As injustiças, as ingratidões, os escárnios, a zombaria que lhe têm sido feitas durante todo esse tempo, jamais contribuíram para um desfalecimento, por muitos que fosse de sua parte, em levá-la avante. Assim, como a tremenda campanha feita contra o nosso Senhor Jesus Cristo por aqueles que, sem luz, desvaneiam o aniquilamento da sua obra e o desaparecimento da sua doutrina, só contribuiu para que ela, com mais rapidez e segurança, se propagasse por um mundo inteiro. Assim também, toda a campanha de desmoralização e todo o sistema de intrigas ungido até hoje contra sua orba formidável do Caboclo Sete Encruzilhadas só tem contribuído e cada vez mais contribuirá para o engrandecimento e para que por todos os séculos se mantenha de pé.
Foi a fé que ajudou a realizar esta obra, que um dia será gigantesca e se espalhará pelos confins do mundo. É pela fé que se pretende nos levar aos pés do doce Oxalá, de quem é humilde e devoto. Verdadeiro pastor da Umbanda, ele vela constantemente pelas suas ovelhas, a fim de que não se contaminem com o hálito bestial da magia negra e pestilencial da magia negra, e seremos como nós, grandes podem ser. Ele sorri confiante na luta de sua obra, porque ele sabe que a fé é seu alicerce, sustentar pelos séculos afora. Foi a fé que ajudou a realizar essa obra que um dia... Verdadeiro pastor da Umbanda, ele vem constantemente pelas suas ovelhas, a fim de que não se contaminem com o hábito bestial da magia negra e sereno com os que grandes podem ser. Ele sorri, confiante na vitória da sua obra, porque a fé, o seu alicerce, sustentará pelos séculos afora. Por José Álvares Pessoa, capitão Pessoa, dirigente da tenda espírita de São Jerônimo, uma das 7 tendas fundadas pelo Caboclo Sete Encruzilhadas, em reportagem pelo jornal Seminário 91, ano 2, página 15, 1958. Os trechos em negrito são apontamentos nossos, pois achamos importante grifá-los pelas suas importâncias. Quem tem olhos para ver que veja, existirão os que ignorarão pelas suas equivocadas interpretações pessoais. Um pouco mais sobre o pastor da Umbanda. A obra de espiritualização dos adeptos da lei da Umbanda pelo Caboclo Sete Encruzilhadas, nesses quase 50 anos de trabalhos ininterruptos das suas tendas, é alguma coisa que devemos nos orgulhar. Apraz-me rememorar constantemente, a fim de que fique bem fixado na mente e no coração de todos os umbandistas, e com o objetivo de dar grande impulso para maior engrandecimento da obra, o desprendimento de todos, que durante esse tão largo lapso de tempo, vem colaborando com rara tenacidade para a conservação de patrimônio espiritual e moral constituído, como uma herança preciosíssima, não é pernicioso aqui, é precioso. Como uma herança preciosíssima para nós, pelo humilde Caboclo Sete Encruzilhadas. Todo aquele que, sem partícipes, se der ao trabalho de fazer um estudo honesto sobre a história da Umbanda no Brasil, terá que chegar à conclusão, para nós muito honrosa e sobremodo grata, de que foram as tendas do Caboclo Sete Encruzilhadas que, sem receio dos trabalhos afrontosos, das lutas incessantes com os que expurgam os adeptos da Umbanda das tendências para a magia negra, impondo aos que frequentavam um ritual simples, honesto, digno de caridade real, porque ao mesmo tempo cura os males físicos dos que buscam a doutrina dos espíritos mal acostumados, que comumente confundem o espiritismo de Umbanda com feitiçaria. Não há nada melhor nem mais admirável a se constatar até hoje. Se lançarmos um olhar como o de nós havemos de ver desde os tempos a não muito longe, pois estão nítidos a memória de todos as terapias da Nossa Senhora da Piedade, tendo à sua frente o Espírito Luminoso, que é o nosso guia, atraindo sempre milhares de adeptos, que em busca em busca de lenitivo para os seus males de toda espécie, a procuram como verdadeira meca da Umbanda. Do seu seio saíram todas as organizações no gênero feitas à sua imagem e semelhança. É uma comunidade que em todos os elementos, todos os líderes e os melhores médiuns conhecidos de Umbanda foram feitos sobre as suas visitas nas suas casas, conviveram com o Caboclo Sete Encruzilhada, deles recebendo luzes, aprenderam e transmitem as suas magníficas lições. A semente de verdadeira Umbanda saiu dos jardins de sua organização. Ainda é hoje ele Maomé dessa nova religião que toma vulto e já se propaga pelo país inteiro, do norte ao sul, do leste ao oeste. Com a humildade que o caracteriza, limitou-se ele a preparar o edifício da fé, da espiritualidade simples e pura. Ligou Umbanda ao Evangelho de Jesus, adotando o lema espírita. Fora da caridade, não há salvação. Jamais pleiteou para sua organização bens materiais, palácios ou ritual luxuoso. As suas casas continuam a ser o que sempre foram, portas abertas para todos que sofrem, sem distinção de classe, credo ou cor, dinheiro e expressão que não se usa, porque a prática da caridade é feita nos moldes pregados no Evangelho de Jesus, sem se olhar nas condições das pessoas que batem à sua porta. Daí a graça, dai de graça o que de graça recebeis.
Somos realmente os legítimos herdeiros de uma fortuna preciosa. A herança que nos foi legada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas constitui patrimônio riquíssimo, não em bens da terra, que depressa se acabam, mas precioso pelo que se encerra ao ponto de vista espiritual e, portanto, eterno. Temos o direito de nos sentir orgulhosos e felizes, mas também cabe-nos uma pesada tarefa, qual a de multiplicar a riqueza que nos foi confiada, fazendo-a render juros altíssimos, que, aplicados com a honestidade com que hoje trabalhamos, possam vir a ser distribuídos pela imensa família, constituída pelos filhos do Caboclo Sete Encruzilhadas e aumentada em proporção aprimoradora dia a dia. O nosso dever é, pois, muito maior do que os nossos direitos. Não é com mera formalidade das promessas que podemos dar conta da nossa tarefa. O trabalho que temos diante de nós, talvez ainda mais árduo do que coube aos primeiros que organizaram obra há cerca de 50 anos. Os nossos inimigos combatam-nos o descoberto em todos os setores. Não temos mãos a medir. Talvez não tenhamos mesmo tempo para um pequeno repouso. Temos que estar unidos mais do que nunca e sempre vigilantes. Me perdi, peraí. Talvez eu volte a algumas frases. O nosso dever é, pois, muito maior que o dos nossos direitos. Não, vou voltar aqui para eu perder, porque eu perdi na minha cabeça mesmo. Temos o direito de nos sentir orgulhosos e felizes. Mas também cabe-nos uma pesada tarefa, qual de multiplicar a riqueza que nos foi confiada, fazendo render juros altíssimos, que, aplicados à honestidade com que até hoje trabalhamos, possam vir a ser distribuídos pela imensa família constituída pelos filhos do Caboclo Sete Encruzilhadas, e que aumenta em proporção aprimoradora dia a dia. Lembra do que eu já falei em alguns vídeos? Quem me acompanha aqui, que quando a gente repete uma parágrafo é porque precisa. Então, eu acho que a hora que eu me perco é porque eu preciso ler de novo, é isso mesmo. O nosso dever é maior, pois muito maior do que os nossos direitos. Não é com mera formalidade das promessas que podemos dar conta da nossa tarefa. O trabalho que temos diariamente de nós é talvez ainda mais árduo do que coube aos pioneiros que organizaram a obra há cerca de 50 anos atrás. Os nossos inimigos combatem-nos o descoberto em todos os setores. Não temos mãos a medir e talvez não tenhamos mesmo tempo para um pequeno repouso. Temos que estar unidos mais do que nunca e sempre vigilantes. Ao tempo da ditadura, passamos por momentos de verdadeira apreensão. Várias circunstâncias nos levaram a crer que iríamos ser privados da nossa situação. Exigências da lei e das autoridades e causas das matérias diversas espécies pareciam ir privar-nos de tudo, chegando a recear que fôssemos obrigados a fechar as nossas casas. Tudo isso nada mais foi do que um simples interregno para a segunda fase dos nossos trabalhos, que se mostram tão promissores e abençoados pelo nosso grande guia, que levaremos mais adiante mais fortes do que nunca. Por isso torna-se necessário, em torno do nosso querido chefe, o Caboclo Sete Encruzilhadas, e que, confiantes na proteção de que nunca nos faltou, não esmoreçamos no cumprimento do dever que nos foi tutelado do nosso Senhor Jesus Cristo, cujo evangelho é a nossa norma de conduta e o nosso código de honra, como legítimos herdeiros do Caboclo Sete Encruzilhadas, a quem humildemente pedimos a serenidade pela luta, fé, amor de continuar a realização dessa obra, espalhando com o interesse de que tem sido o lema de nossa vida, a caridade dos pobres que necessitam. Também foi feito por José Álvares Pessoa, né, o capitão Pessoa, dirigente da tenda do Espírito São Jerônimo. Esse está lá no seminário 110, ano 3, página 15. É tipo uma revista espírita da Umbanda, né? Jornal, né? Então, consideramos o senhor José Álvares Pessoa uma pessoa brilhante, vanguardeiro intelectual, sempre colocando a Umbanda em seu verdadeiro patamar. O capitão Pessoa, juntamente com Leal de Souza, nos legaram alguns pensamentos doutrinários do senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas, onde nos vislumbramos com a séria de simplicidade de tudo. Pena hoje, só vemos simples doutrina e linhas mestras, instituído do institutor da Umbanda, sendo praticado por raríssimos terreiros.
Pena hoje só vermos a simples doutrina e linhas mestras do instituidor sendo praticada em raríssimos terreiros da Umbanda. A implantação da Umbanda no Brasil. Relataremos agora, após exaustivos estudos e pesquisas, o relato do início da Umbanda, bem como a vinda do seu iniciador, o Caboclo Sete Encruzilhadas. De uma tradicional família católica das Neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro, nasce no dia 10 de abril de 1891, Zélio Fernandino de Moraes, filho do Joaquim Fernandino Costa e Leonor Moraes da Silva, filha do poeta José de Moraes e Silva, Moraes Silva e Ana Moraes e Silva, pais do Dr. Epaminondas de Moraes, diretor da colônia de alienados em Viagem Alegre, que atendeu Zélio e seus ataques. Família católica, São Gonçalo, Rio de Janeiro, 1891, Zélio Fernandino de Moraes, filho de Joaquim Fernandino, com a seguinte afirmativa. Colônia de alienados em Vargem Alegre, que atendeu Zélio em seus ataques. Com a seguinte afirmativa, Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade, demarcando o advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas no dia 15 de novembro de 1908, iniciara a trajetória de Zélio Fernandino de Moraes, diretamente ligada ao processo de legitimação e institucionalização do culto umbandista, bastante significativa na reconstrução de uma identidade contemporânea de referência nacional, que irá considerar a Umbanda como uma religião brasileira, legitimada através dos elementos socioculturais rememorados, que constituem a reelaboração da sua própria história. Sérgio de Estrela da Cunha. A Umbanda é anunciada. Falar sobre Umbanda não é fácil. Embora pareça, visto essa ser frequentemente considerada como um subproduto dos cultos afro, por isso colocada sob a influência direta no tocante a fatores como ritualística, doutrina e conceitos sobre as hierarquias espirituais dos orixás. Por isso, muitos escritores que não são umbandistas dignos de respeito se veem capacitados a escrever sobre Umbanda, simplesmente por considerá-la um mero item, um subproduto dentro da religião ou cátedra que se especializaram. A verdade é bem diferente, pois a Umbanda é uma sistemática própria, toda uma ciência independente e complexa em sua essência, bastante adversa dos cultos afro, do kardecismo, do catolicismo e outros, que muitas vezes até mesmo desdenham da eficácia e da seriedade do movimento umbandista, apontando como um mero apêndice para ser simples em sua aparência externa. Na Umbanda, quanto mais simples, melhor. Para ensinamentos umbandistas não existem segredos e nem mistérios. Só fazer uma aspas, que é a minha opinião, que eu acredito que quando ele fala sobre ser uma prática na sua essência diversa, é porque é a prática da ritualística, né? É bastante complexa e diversa. Em questão de trabalhar, todos trabalhamos pelo mesmo fim, que é a caridade. Essa é uma das regras dadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas quando de sua manifestação inicial como religião. E como a religião, temos o seguinte: religião é um sistema solitário de crenças e práticas relativo a coisas sagradas que unem uma mesma comunidade moral, todos os que a ela servem. Sendo assim, podemos afirmar que a Umbanda é uma religião. A sua doutrina se caracteriza pelas infiltrações positivas de outros costumes, pela falta de coesão e de origem única. Por isso, consideramos universalista e até por isso crística. Em sua essência, é uma religião crística e brasileira, porque apesar de ter cultuação doutrinária mesclada em algumas verdades eternas desenvolvidas nas mônadas, acho que o problema estava aqui. Eu consegui aumentar um pouco a fonte. Tá péssimo de ler, tá quase cega, mas esse Kindle que eu apanho dele até. Aqui.
Sendo assim, podemos afirmar que a Umbanda é uma religião. A sua doutrina se caracteriza pelas infiltrações positivas de outros costumes e pela falta de coesão e de origem única. Por isso, consideramos universalista e até por isso crística. Em sua essência, é uma religião crística brasileira, porque apesar de ter culturação doutrinária mesclada em algumas verdades eternas, desenvolvidas nas filosofias afro-ameríndia, espírita, católica, ocultista e orientalista, como a fenomenologia mediúnica, desenvolveu-se e consolidou-se num credo apropriado à evolução, temperamento, cultura e anseio do povo brasileiro. Ressente-se ainda de uma coesão cultural. Tende, porém, com o tempo, à uniformização, tornando-se homogênea, com uma base única universalista, assim que forem corrigidas as poucas discrepâncias que permaneceram em consequência de idiosincrasias, de superstições, fetichismos, totemismos, magias e doutrinas herdadas que não coadunam com o pensamento crístico e nem com a simplicidade umbandística. Pelo imenso número de adeptos da Umbanda, que a Umbanda possui, não é difícil surgir em seu meio alguém portador das nossas qualidades necessárias para reestruturá-la e fazer com que todas as casas de culto se unam sobre uma cultura coesa. Entendemos que a Umbanda, enquanto religião, é nova e é brasileira. Está fundamentada em Deus, nas mensagens crísticas dos mestres cósmicos, na crença na existência dos poderes reinantes do Divino Criador, conhecida por todos como orixás, cujo conhecimento inicial nos legaram os cultos afros. Assim, como no conhecimento a respeito do uso dos elementos da natureza legados pelos pajés, calcada na fenomenologia mediúnica ensinada na codificação espírita, nas orientações de alguns espíritos militares, no movimento kardecista, nas práticas esotéricas orientais e ocultistas e na crença em Nosso Senhor Jesus Cristo, na Mãe Maria Santíssima, nos anjos, alguns santos legados pelo catolicismo popular. Tentar dar a Umbanda, como ela é praticada atualmente, a uma origem diferente de uma religião nova, é faltar com bom senso. Tudo surgiu nitidamente nas práticas da pagelança indígena e nos vários cultos afros vindos com os escravos. No início do século XX já era popular e se espalhava por muitos rincões do Brasil, mas sem a nomenclatura de Umbanda. Estava sendo efetuado o ensaio da sua manifestação, bem como uma arregimentação dos espíritos, de espíritos dispostos à prática de caridade. O que realmente acontecia que já havia nas manifestações mediúnicas dos espíritos regionalizados, mas não havia ainda surgido o nome Umbanda nos seus postulados. Os rituais ainda eram praticados de maneira confusa e deturpados. Foi quando, por misericórdia divina, foi enviado através da mediunidade um jovem, um índio brasileiro, que veio sanear o já existente formado a partir das bases do novo culto, estruturando-o, divulgando-o como religião. Não só à população carente, pois como a mediunidade popular era praticada, espantava aqueles mais cultos e estudiosos que viam naquelas manifestações mediunismos voltados ao atraso espiritual, que era o baixo espiritismo. Pois, quando eram calcados em práticas sem base nenhuma de concorrência, a espiritualidade e o bom senso sedimentadas praticante em feitiçarias com fim pecuniários e manifestações medianímicas rústicas e primitivas. Nossa, esse livro é tão antigo e já fala sobre isso, hein? O catolicismo, religião da predominância, repudiava a comunicação com os mortos. A doutrina kardecista estava preocupada apenas em reverenciar e aceitar como nobres comunicações de espíritos que se pautavam numa linguagem catedrática e rebuscada. O candomblé, como religião estruturada somente, surgiu no Rio de Janeiro na década de 1930, segundo o antropólogo Reinaldo Prandi, e não aceitava incorporações de eguns. O termo egum egum é uma palavra da língua Yorubá usada no candomblé que significa a alma ou espírito de qualquer pessoa falecida, iniciada ou não. O termo egum é abrangente, pode ser desde um espírito considerado sem luz de um parente, pode ser um espírito considerado de luz de um parente ou como um espírito desorientado, obsessor e precisa ser afastado. Olha, nem o candomblé aceitava os espíritos sofredores, era só o pessoal doutrinado. Mudou muita coisa, hein? Que interessante.
Deus, por misericórdia, atento ao cenário existente, ordenou que se estruturasse aquela que seria uma religião mediúnica, aberta a todos os espíritos de boa vontade que quisessem praticar a caridade, independente das origens terrenas, em outras encarnações, suas religiosidades, e que pudessem dar um freio ao radicalismo mediúnico, magístico negativo existente, os que surgiram futuramente no Brasil. Começou a se plasmar a religião de Umbanda, com suas hierarquias, bases, atributos, atribuições, funções e finalidades. Enquanto isso, no plano terreno, surge no ano de 1904 o Livro de Religiões do Rio, elaborado por João do Rio, pseudônimo de Paulo Barreto, membro emérito da Academia Brasileira de Letras. Vou repetir aqui porque eu precisei voltar. Deus, por misericórdia, atento ao cenário existente, ordenou que se estruturasse aquela que seria uma religião mediúnica, aberta a todos os espíritos de boa vontade que quisessem praticar a caridade, independente das origens terrenas em outras encarnações, suas religiosidades, e que pudessem dar um freio ao radicalismo mediúnico magístico negativo existente, os que surgiriam futuramente no Brasil. Começou a se plasmar a religião da Umbanda com suas hierarquias, bases, atributos, atribuições, funções e finalidades. Enquanto isso, no plano terreno, surge no ano de 1904 o Livro das Religiões do Rio, elaborado por João do Rio, pseudônimo de Paulo Barreto, membro emérito da Academia Brasileira de Letras. No livro, o autor faz um estudo sério e inequívoco das religiões e seitas existentes no Rio de Janeiro naquela época, capital federal e centro sociopolítico-cultural do Brasil. O escritor, no intuito de levar os conhecimentos da sociedade a vários segmentos de religiosos que se desenvolviam no então Distrito Federal, percorreu igrejas, templos locais de feitiçarias, macumbas, sessões baseadas na tradição africana, sinagogas e outros, entrevistando as pessoas de testemunhos e fatos. Não obstante tal obra ter sido pautada em profundas pesquisas, em nenhuma magia dessa desrespeitosa edição cita-se o vocábulo da Umbanda, pois tal terminologia era desconhecida. O que está escrito aqui? Peraí, gente, eu vou com calma. Porque, opa. Gostei que eu arrumei o trem aqui, gente. Acho que não foi eu, graças a Deus. Deve ter sido a espiritualidade que nos ajudou aqui, porque tava triste. Semana passada eu penei, falei lá naquele onde a gente tava. Ai, ai. No final de 1908, uma família tradicional de Neves, um bairro de São Gonçalo, fronteiriço com a cidade de Niterói, foi acompanhada de surpresa por fatos considerados sobrenaturais. O jovem Zélio Fernandina de Moraes, na época com 17 anos, se preparava para ingressar na Marinha como um aluno oficial quando começou a sofrer estranhos ataques. Esse mal-estar físico e psíquico era caracterizado por posturas de um velho, falando coisas desconexas, como se fosse uma pessoa que havia vivido em outra época, ou ainda assumindo uma forma física que lembrava um felino lépido, desembaraçado, que parecia conhecer todos os segredos da natureza. Como esse estado de coisas foi se agravando, a família recorreu ao Dr. Epaminondas de Moraes, médico da família, tio de Zélio, que era diretor da colônia de alienados em Vargem Alegre. Após examiná-los e observá-los durante dias, reencaminhou a família, dizendo que a loucura não se enquadrava em nada do que ela havia conhecido, ponderando ainda que melhor seria encaminhá-lo a um padre, pois o garoto parecia estar endemoniado. Como conhecia, com quase todas as famílias importantes da época, também havia na família Moraes um sacerdote católico. Através desse padre, tio de Zélio, foi realizado um exorcismo, sem o sucesso esperado, pois os chamados ataques prosseguiram apesar de tudo. Depois de algum tempo, Zélio passou alguns dias em uma espécie de paralisia, prendendo-o na cama, sendo levado pela mãe a uma benzedeira que, segundo relatos, era médium de espírito chamado tio Antônio. Alguém sugeriu que isso era coisa de espiritismo
e que era melhor levá-lo à Federação Espírita de Niterói. Segundo relatos, essa federação era dirigida por José de Souza, município vizinho àquele que residia a família de Moraes, que era o município de Neves, pois era presumido que aqueles fenômenos estariam ligados a manifestações de entidades sobrenaturais. Alguns alegam que a Umbanda do Caboclo Sete Encruzilhadas era uma Umbanda kardecizada, Umbanda branca, que pelo fato de que pai Zélio era kardecista, seu pai Joaquim Fernandino Costa gostava muito de ler e estudar as obras de Allan Kardec. E isso é totalmente desqualificado, pois pelos próprios relatos históricos nos esclarecem que Zélio apresentava vários problemas comportamentais e que fora encaminhado a um médico, a um padre, a uma benzedeira e por último, por sugestão a uma conhecida, a um centro espírita. Se o seu pai fosse kardecista, por que então já não diagnosticou o problema e levou seu filho ao centro que frequentava? Zélio, mesmo numa entrevista, diz: surpreendi-me a ver dialogado com aqueles austeros senhores de cabeça branca em volta de uma mesa onde se praticava um trabalho para mim desconhecido. Se o culto kardecista era desconhecido do próprio Zélio, como poderia seu pai ser kardecista? O pai de Zélio, assim como toda a sua família, eram católicos fervorosos. O senhor Joaquim não era kardecista na acepção da palavra. Em época, com a novidade dos livros de Kardec, muitos, por curiosidade, liam os livros, coadunando com os ensinamentos racionais de Kardec. O máximo que podia ter acontecido em época seria o senhor Joaquim, juntamente com os outros, realizar estudos de codificação kardeciana em seu lar. Nesse momento, irá se iniciar um relato de referência à construção da identidade umbandista, quando, através de Zélio Fernandino de Moraes, irá se manifestar o Caboclo Sete Encruzilhadas, trazendo a mensagem da manifestação do espírito para a caridade. O foco de trabalho do ritual de devoção, religiosidade e liturgia daquela que foi denominada religião de Umbanda, com uma contundente resposta institucionalizadora. Vim para criar uma nova religião, baseada no Evangelho de Jesus, que terá como seu maior mentor o Cristo. Autor da frase Caboclo Sete Encruzilhadas. Vamos aos dados históricos do nascedouro da Umbanda. 14 de novembro de 1908. Segundo o senhor Zélio de Moraes, a senhora Zélia de Moraes Lacerda, filha de Zélio, em gravação efetuada em 92 por Solano, mãe Mariazinha e Dr. Júlio na fita de 45, de número 45, disponibilizada juntamente com esse livro em nosso site. Inclusive, no site, tem o site no link aqui embaixo. Eu coloquei o link para vocês. Aos 7 minutos e 30 segundos de gravação. Assim ele relata. Solano pergunta: dia 14 de novembro de 1908, Zélio de Moraes estaria em cama e que de repente ele se levanta, se laceia quase na cama porque não conseguia se levantar ou porque estava doente. E teria dito com uma voz que já não era dele, que no dia seguinte o aparelho estaria curado. Este fato ocorreu mesmo? Zélia responde: bom, ocorreu, mas o seguinte, ele foi na casa dessa preta, nota do autor, essa negra era uma rezadeira que a mãe de Zélio levou para ser benzido. Eu faço questão de dizer, a Umbanda nasceu na humilde casa de uma preta, lá na rua São José, Eva, nota do autor. Segundo alguns relatos escritos, o nome da rezadeira que benzeu Zélio seria Cândida, mas segundo o relato fonográfico da própria Zélia, temos ao fundo também a voz de Zilmeia de Moraes. Nome da benzedeira seria Eva. Ela recebia uma entidade chamada Tio Antônio e disse a ele, nota do autor ao Zélio, que o irmão dele, o irmão do tio Antônio, que era conhecido como pai de Antônio, em época de escravidão, quando negros aportavam no Brasil, todos eram batizados pelo clero e recebiam todos o nome do santo do dia, o padroeiro de devoção. Portanto, possivelmente em vida, a entidade espiritual Tio Antônio tinha um irmão, também chamado Antônio, e iria trabalhar com meu pai. Solano pergunta: e qual o endereço dessa preta? Zélia responde: Rua São José, em Fonseca, um bairro de Niterói. Solano pergunta: esta primeira manifestação, quando ele disse que o aparelho no dia seguinte estaria curado, foi no dia 14, não foi isso? Zélia responde: foi na casa de Eva. Pelo relato da senhora Zélia, dia 14 de novembro de 1908, na casa da rezadeira Eva,
Houve uma manifestação mediúnica em Zélio. Não sabemos qual espírito era. Possivelmente pode ser o próprio pai Antônio. Dizendo que no outro dia Zélio estaria curado. Portanto, pelo relato acima descrito, a primeira manifestação mediúnica de um guia espiritual em Zélio de Moraes com comunicação deu-se na casa da rezadeira Eva e não na Federação Espírita de Niterói, que foi a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Com certeza, mais alguma revelação deve ter sido dita pelo tal espírito, mas somente a mãe de Zélio estava presente. Que estava presente poderia nos dizer. Por isso, dia 14 de 11 de 1908 é considerado pelas filhas de Zélio de Moraes como a data formal do nascimento da Umbanda. Se elas assim achavam com certeza, o próprio Zélio teria dito isso. Assim, a anunciação formal da Umbanda deu-se pela primeira sessão em casa de Zélio, dia 16 de novembro de 1908, e não no dia 15 de novembro de 1908. Ai, que legal! 15 de novembro de 1908. Zélio foi convidado a participar da sessão e José Souza determinou que ele tomasse lugar à mesa. Tomado por uma força estranha e alheia à sua vontade, Zélio levantou-se e disse: "Aqui está faltando uma flor." Saiu da sala, indo ao jardim, voltando logo após com uma flor que colocou no centro da mesa. Essa atitude causou um enorme tumulto entre os presentes, principalmente porque, ao mesmo tempo em que isso acontecia, ocorreram surpreendentes manifestações de índios e pretos velhos em todos os médiuns da mesa do trabalho kardecista. O diretor da sessão kardecista achou aquilo tudo um absurdo e advertiu-os com aspereza, citando o seu atraso espiritual e convidando-os a se retirarem. Estava caracterizado o racismo espíritico desde aquele instante e infelizmente perdura até hoje. Novamente, essa força estranha tornou o jovem Zélio e através dele um espírito falou. Tomou o jovem Zélio através dele um espírito falou. Por que repeliam a presença dos citados espíritos sem nem sequer se dignarem a ouvir as suas mensagens? Seria por causa de suas origens sociais e da cor? Essa admoestação de entidade que estava com o médium Zélio deu-se uma grande confusão. Todos querendo se explicar debaixo de acalorados debates doutrinários, porém a entidade resoluta mantinha-se firme em seus pontos de vista. Nisso, um vidente pediu que a entidade se identificasse, já que fora notado que ela irradiava uma luz positiva. Ainda mediunizado e através do médium Zélio, o espírito respondeu: "Se querem um nome, que seja este. Sou o Caboclo Sete Encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados." Sentido aqui. O vidente interpretou a entidade dizendo que ele se identificava como um índio, mas que via nele restos de trajes sacerdotais. A entidade respondeu então: "O que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre jesuíta e o meu nome era Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa em 1761. Mas a minha última existência física, Deus me concedeu o privilégio de nascer como um caboclo brasileiro." Gratidão por ser brasileiro, cara. E ainda, usando o médium, anunciou um tipo de missão que trazia do astral: fixar as bases de um culto no qual todos os espíritos de caboclos e pretos velhos poderiam executar as determinações do plano espiritual, e que no dia seguinte, dia 16 de novembro de 1908, manifestaria na residência do médium às 8 horas e fundamentaria uma tenda espírita que falaria aos pobres, humildes, doentes, necessitados do corpo da alma, onde haveria igualdade para todos os encarnados e desencarnados. E ainda foi guardada a seguinte frase, que a entidade pronunciou no final: "Levarei daqui uma semente e vou plantá-la nas Neves, bairro onde o médium morava, onde ela se transformará em uma árvore frondosa." Durante o desenrolar da entrevista, entre muitas outras perguntas, o vidente teria perguntado se já não bastariam as religiões já existentes e fez menção ao espiritismo. O caboclo respondeu da seguinte forma: "Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal. Rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornariam iguais na morte. Mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo além da barreira da morte. Por que não podem nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço, se apesar de não haverem sido pessoas socialmente importantes na Terra, também trazem importantes mensagens do além?" Ao final, o vidente fez a seguinte pergunta: "Pensa o irmão
que alguém irá assistir o seu culto? Ao que o caboclo respondeu, cada colina de Niterói atuará como um porta-voz anunciando o culto que amanhã iniciarei. 16 de novembro de 1908, a primeira sessão. Zélio de Moraes, em 1975, com 83 anos de idade, na tranquilidade do sítio que reside em Cachoeira de Macaú, Boca do Mato, relatou o que ocorreu no dia seguinte, 16 de novembro de 1908, à repórter dirigente da Umbanda, a senhora Lília Ribeiro. Minha família estava apavorada. Eu mesmo não sabia explicar o que se passava comigo. Surpreendia-me haver dialogado com aqueles austeros senhores de cabeça branca em volta de uma mesa onde se praticava um trabalho para mim desconhecido. Como eu poderia aos 17 anos organizar um culto? No entanto, eu mesmo falara, sem saber o que dizia e por que dizia. Era uma sensação estranha, uma força superior que me impelia a fazer e a dizer nem sequer o que se passava pelo meu pensamento. E no dia seguinte, em casa da minha família, na rua Floriano Peixoto 30, em Neves, ao se aproximar a hora marcada, às 20 horas, já se reuniam os membros da Federação Espírita, seguramente para comprovar a veracidade do que foi declarado na véspera. Os parentes mais chegados, os vizinhos e do lado de fora, grande número de desconhecidos. Às 20 horas, se manifestou o caboclo das 7 encruzilhadas. Declarou que se iniciava naquele momento um novo culto, que os espíritos dos velhos africanos que haviam servido como escravos, desencarnados, não encontravam campo de ação nos remanescentes das seitas negras, já deturpadas e dirigidas quase exclusivamente para trabalhos de feitiçaria, e os índios nativos da nossa terra poderiam trabalhar em benefício dos seus irmãos encarnados, qualquer que fosse a cor, a raça, o credo e a condição social. A prática da caridade, no sentido do amor fraterno, seria a característica principal desse culto, que teria por base o Evangelho de Jesus e o Mestre Supremo Cristo. Em seguida, o caboclo fez uma série de revelações sobre o que estava à espera da humanidade. Esse mundo de iniquidades mais uma vez será varrido pela dor, pela ambição do homem e pelo desrespeito à lei de Deus. As mulheres perderão a honra e a vergonha. A vil moeda comprará caracteres a próprio homem de Deus e o próprio homem de Deus se tornará efeminado. Uma onda de sangue varrerá a Europa. Nota do autor. Foi a Primeira Guerra Mundial. Enquanto todos acharem que o pior foi atingido, uma outra onda de sangue varrerá. Segunda Guerra Mundial. Muito pior do que a primeira voltará a envolver a humanidade. No final dessa reunião, o caboclo ditou certas normas para as sequências dos trabalhos, inclusive atendimento absolutamente gratuito, com roupagem branca e simples, sem atabaques nem palmas ritmadas, e os cânticos seriam baixos e harmoniosos. A esse novo tipo de culto, que se formava nessa noite, a entidade deu o nome de Umbanda, que seria a manifestação dos espíritos para a caridade. Posteriormente, reafirmou Leal de Souza que a Umbanda era uma linha branca de demanda para a caridade. Deve-se ressaltar que, inicialmente, o caboclo chamou o novo culto de Alabanda. Esmiuçaremos melhor esse assunto no capítulo Significado da Palavra Umbanda, no módulo 2. Também, no dia 16, foi fundada uma tenda com o nome Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, porque, segundo as palavras dos caboclos 7 encruzilhadas, assim como a maioria escolhe os seus braços o filho, a tenda acolheria os que recorressem nas horas de aflição. Observe que as informações que nos foram dadas seriam que os primeiros umbandistas utilizavam o termo espírita no registro social dos seus terreiros pelo fato de estarem se protegendo das perseguições policiais da época. Na realidade, o uso do termo tenda espírita teve como causa o fato de que, na época, não se poder registrar o nome Umbanda, que não era reconhecida como religião. O termo espírita já tinha respeitabilidade por parte da sociedade elitista carioca, embora igualmente sofriam perseguições e preconceitos pela população católica em geral. Portanto, não se utilizava tenda espírita tão somente para se ocultar atrás do nome espírita, mas também para não sofrer perseguições. Se fosse para esconderem ou mesmo se protegerem de perseguições por trás do nome espírita, porque não utilizariam o nome tenda? Não teria lógica. Só o termo tenda já os denunciava. Na realidade, os perseguidores por parte da República iniciaram somente a partir de 1920, sob o governo de Washington Luiz, se estabelecendo até o governo de Getúlio Vargas. Se assim foi, não existiam perseguições pelo poder público de 1908 até 1920. O uso do nome espírita
Era somente pelo fato de que os dirigentes espirituais de linha branca de Umbanda e Demanda consideravam-se ser uma associação em sociedade com o espiritismo, ou seja, uma modalidade do espiritismo. Seguiam os ensinamentos da codificação kardeciana, que, aliás, não depõem nada do praticado pela linha branca de Umbanda, que também é doutrina espírita. O kardecismo era tido por todos nós como outra modalidade do dito espiritismo. Como assim? Por espiritismo, cremos assim, pois, que o espiritismo não é a religião. O espiritismo era apenas uma simples doutrina filosófica. Foi a igreja quem lhe deu maiores proporções, apresentando-nos como um inimigo formidável. Foi ela, enfim, quem proclamou uma nova religião. Do contrário, teria sido seu culto, seus templos, seus ministros. Isso está na Revista Espírita de 1859. Desta feita, opta por um procedimento diferente. Já disse 9 anos antes, em 1959, de forma temporária, que o espiritismo não era religião, enquanto essa palavra significasse culto formal, igreja ou seita, crença mística e piedosa ou coisa assim. É o espiritismo uma religião? Revista Espírita, página 351 a 360, na referência de dezembro de 1868. Kardec afirma: uma vez que por toda parte que haja homens, há almas ou espíritos, e que as manifestações são de todos os tempos, e que o relato se encontra em todas as religiões sem exceções. Pode-se, pois, ser católico, grego ou romano, protestante, judeu ou muçulmano, crer nas manifestações dos espíritos e, por consequência, ser espírita. A prova é que o espiritismo tem adeptos de todas as seitas. O que é o espiritismo? Página 189. Por essa afirmativa, sem contestação no entendimento dos espíritos que militam nas lides umbandistas, a Umbanda também é uma modalidade espírita. Por isso, colocavam como designativos teus terreiros a tenda espírita e nunca centro espírita, que é o termo utilizado pelos kardecistas. Mas os seguintes kardecianos não aceitaram e não aceitam tal dissertativa. Mas os relatos estão aí. O resto é pura conjectura. Que legal. Segundo uma entrevista gravada em vídeo de nossa propriedade com a senhora Elígia Cunha, neta do Zélio, e seu filho Leonardo Cunha dos Santos, bisneto do Zélio, quando as perseguições policiais em época de Zélio Moraes por causa dos atabaques, Leonardo diz: o uso de atabaques nunca usamos, que o contrário do que eu já ouvi é que eles, na tenda de piedade, não usavam, que era para não atrair a atenção da polícia. Não, a polícia foi um problema nos primórdios da Umbanda, mas não se usava tabaques por conta da polícia. O chefe, Caboclo Sete Encruzilhada, nunca nos permitiu para a nossa casa. Só pontos cantados, nem palmas, porque o chefe não queria. Mas se vocês forem investigar, vocês vão envolver a polícia e a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Mas numa outra base de medo, até porque muitas das pessoas que frequentavam essa casa foram delegados, foram oficiais de polícia, oficiais do exército, como o meu outro avô, que chegou a ser general do exército. Só por essa afirmação fidedigna, chegamos à conclusão de que não havia perseguições policiais na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, no que tange a nominação da tenda, e muito menos que não se usava tabaques para fugir de acossamentos. Essa coisa de perseguições, esse nível, foi puro achismo de quem não se preocupa em pesquisar fatos históricos e somente emite opiniões calcadas em suas idiosincrasias. Disse ainda o seguinte: todas as entidades serão ouvidas, e nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais e ensinarmos àqueles que souberem menos, e nenhum viraremos as costas, e nem diremos não, pois está à vontade do Pai. Ditadas as bases do culto, após receber em latim e alemão as perguntas dos ali presentes, o Caboclo das Sete Encruzilhadas passou à parte prática dos trabalhos, curando enfermos, fazendo andar aleijados. Antes do término da sessão, manifestou-se um preto velho, Pai Antônio, que vinha completar as curas. Nos dias seguintes, verdadeira romaria formou-se na rua Floriano Peixoto. Enfermos cegos, paralíticos, vinham em busca de cura e ali encontravam, em nome de Jesus, médiuns cuja manifestação mediúnica fora considerada loucura e deixaram os sanatórios e deram prova das suas qualidades excepcionais. Quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas incorporava, cantava o seguinte ponto: chegou, chegou, chegou com Deus, chegou, chegou o Caboclo Sete Encruzilhadas. A primeira vez em que os videntes o vislumbraram no início de sua missão, o Caboclo Sete Encruzilhadas se apresentou como um homem de meia idade,
a pele bronzeada, vestindo uma túnica branca, atravessada por uma faixa branca onde brilhava em letras de luz palavras cálidas. Depois de muito tempo, se mostrava como um caboclo, com targa de plumas e mais atributos dos pajés selvícolas. Passou mais tarde a ser visível na alvura de sua túnica primitiva, mas anos acreditamos que só em algumas circunstâncias se reveste de forma corpórea, pois os videntes não o veem. Quando a nossa sensibilidade, os outros guias assinalam a sua presença, fulge no ar uma vibração azul e uma claridade dessa cor praia no ambiente. Umbanda, a manifestação do espírito para a caridade. A partir de uma contundente declaração do caboclo através de Zélio de Moraes, iniciava um novo culto em que os espíritos dos ancestrais africanos, ex-escravos, como também os indígenas brasileiros, arcando todas as almas afins que estivessem aptas a trabalharem em prol dos irmãos desencarnados de pluralidades diversas, seja de caráter étnico, religioso e sociocultural, onde a manifestação do espírito para a caridade, através de um direcionamento de amor fraterno, seria a principal característica desse culto, embasado no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e considerada como o mestre supremo, Cristo planetário. É mister salientar que, de acordo com esse novo culto, ir-se-ia trazer uma nova proposta regenerada com a relação dos chamados remanescentes das seitas negras, que estavam sendo considerados de uma deturpação, pois estariam ligadas aos chamados rituais de feitiçarias, encomendas de trabalhos de magia negras, macumbarias, no senso comum, onde, na maior parte dos casos, usavam determinados mecanismos magísticos negativos, no intuito de prejudicarem algum incauto. O caboclo das 7 encruzilhadas, através de Zélio, estabelece as normas e procedimentos litúrgicos e ritualísticos deste novo culto. Seriam denominadas sessões, os períodos de trabalho com as entidades espirituais diariamente, das 8 às 22 horas. Estando os médiuns de maneira uniforme, com vestuário de cor branca, atendendo a clientela, gratuitamente. Quando foi relatado o ritual preconizado pelo Caboclo 7 Encruzilhadas, por intermédio de Zélio de Moraes, são percebidas algumas reelaborações das tradições religiosas afro-brasileiras, consideradas exageros, supérfluo como nos remete à sua própria falha. O Caboclo das 7 Encruzilhadas nunca determinou o sacrifício de aves e animais, quer para homenagear entidades, quer para fortificar a minha mediunidade. Concordo. Eu sou dentro dessa questão aqui, ó. Eu dou minha opinião mesmo. Concordo. E já foi me dito por alguns e vários guias que, não, independente é a minha opinião, que já foi me dito, que não se mata, não se tira uma vida. Tudo que tem vida, você não tira uma vida para fortalecer outra. Não se interessa se essa vida é uma galinha, se essa vida é um bode, não se tira uma vida para fortalecer outra. Essa é a opinião da Aline, já foi dita por vários das entidades que trabalham comigo, e eu deixo essa opinião aqui e concordo com ela. Sou adepta dessa ideia aqui. Porque quem banda... Quando vou ler sobre, vou aprender mais sobre, mas também não concordo. Acredito que seja uma matriz primitiva. Acredito, acho que não precisa. Você não tira uma vida para fazer qualquer tipo de coisa para outra, a não ser para o próprio alimento. E ainda assim nós já estamos aprendendo que não é necessária essa matança desenfreada de animais, né? Para comer. Então, voltando, né? Nos rituais estabelecidos pelo caboclo, não deveriam ser utilizados atabaques, palmas ritmadas, apenas os cantos entoados com firmeza, no intuito de incorporar as entidades espirituais e para a manutenção da corrente vibratória de pensamentos. Demais adornos, espadas, capacetes, escudos, vestimentas multicores, rendas lamês, que eram considerados adereços fomentadores da vaidade dos chamados aparelhos, determinados indivíduos deveriam incorporar os guias do astral, não estavam de acordo com as orientações que iriam ser aceitas nos terreiros que seguiram o ritual que a entidade iniciou. Isso é feito por amor, tudo é válido, mas não é certo. Pai Antônio. O vestuário seria branco, confeccionado a partir de um tecido modesto. O uso de colares ritualísticos, chamados de guias, seriam determinados pelas entidades que iriam se manifestar. É deixado claramente que não é a quantidade das guias que daria força ao médium. O indivíduo que tinha a possibilidade de receber as entidades de Aruanda, bem como relatou em sua entrevista a jornalista Lília Ribeiro da revista Gira de Umbanda, no ano de 1972. A guia deve ser feita de acordo com os protetores que se manifestam, para o
preto velho, deve-se usar a guia de preto velho. Para o caboclo, a guia correspondente ao caboclo. É o bastante. Não há necessidade de carregar 5 ou 10 guias no pescoço. Chama todo mundo da Umbanda, pelo amor de Deus, compartilha esse vídeo com todo mundo. Vamos ler tudo junto isso aqui, né? Tá precisando é disso, estudar, né, galera? Né? Porque a hora que eu falo um trem desse, eu sou vista como louca, eu não entendo, eu não. Um guia meu fala que não tem necessidade de tal coisa, vem lá, e por causa da força do que não. Nossa Senhora! Que eu não tiro a força de se usar uma materialização para aumentar a energia do pensamento. Porque se você se concentra naquilo ali agora como proteção, eu precisar botar 50 mil guias no meu corpo, pra quê? Se quem tá de lá nem matéria usa. Vai ficar bom isso aqui. Igual gostei desses estudos. Agora não tem disso que me diz que o fulano falou, tá? Cada casa funciona de um jeito, mas o criador, o cara que instituiu a religião aqui, ó. Criador da Umbanda, manifestado através de Zélio de Moraes. Não. Então, assim, se alguém segue alguma religião, alguma casa, qualquer casa que siga embasado nas ideias de Zélio de Moraes, não tem como contradizer. Não tem. Então, pronto. Então, aí a gente tem que colocar outros argumentos, outras formas relatadas, embasadas de desenvolvimento e de exercício. Porque o que eu tô lendo aqui agora, eu quero atualizações, inclusive, se tiver. Os principais elementos de preparação mediúnica seriam os banhos de ervas, os amacis, as concentrações no ambiente de natureza, praias, florestas, cachoeiras, pedreiras, montanhas, campos, lagoas, jardins, etc., para o refazimento energético e harmonizações. O aspecto doutrinário seria embasado no Evangelho de Jesus, sendo bastante severos os testes que iriam considerar aptos os indivíduos que deveriam cumprir a missão de manifestar o espírito para a caridade e a mediunidade na Umbanda. Gente, esse livro não foi escrito agora, não. Só que eu sei que esse livro chegou na minha mão já tem mais de 10 anos. Então, não, gente, tá tudo aqui registrado, é registrado, tem registros, tem fita, tem coisa de estudo. Então, assim, foram entidades sérias que passaram isso. Como que se perdeu? O negócio foi em 1908, como que o negócio, nós estamos em 2025, como que se perdeu? Se lá atrás o povo tinha isso aqui, hoje, não acho, nossa. Sérgio Estelita da Cunha, com complementações do autor. O Caboclo Sete Encruzilhadas já nos mostrava que Umbanda é caridade. A prática da caridade no sentido do amor fraterno, seja a característica principal no culto umbandista, teria por base o Evangelho Redentor do Mestre Jesus, e que teríamos como Mestre Supremo o Cristo Planetário. O Preto Velho Pai Antônio, que gracinha, gente, que ele era. Aqui. Segundo testemunhas idôneas, ainda nessa noite, 16 de novembro de 1908, manifestou-se um preto velho de nome Pai Antônio, um portento de sabedoria e de força espiritual. Quando essa entidade se manifestou, parecia estar um pouco à vontade frente a tanta gente que, se recusando a permanecer na mesa de onde se dera a incorporação, procurava passar despercebido. Humilde, aparentando alta idade, apresentando um corpo curvado, que daria ao jovem Zélio um aspecto estranho e quase real. Essa entidade logo despertou um profundo sentimento de carinho e bem-estar entre os presentes. Perguntando então por que não se sentava à mesa com os demais irmãos, respondeu: nego não senta não, meu senhor. Nego fica aqui mesmo. Isso é coisa de senhor branco e nego deve respeitar. Nossa, que gracinha, gente. Até amanhã, nós já chegamos no final. Agora, próxima sexta-feira tem